Olá, muito boa tarde, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta segunda-feira, dia 6 de junho de 2022. A você de casa, sempre ligadinho aqui na programação da nossa TV Evangelizar. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos juntos, então, a partir de agora, com nossos destaques do jornal de hoje. O Brasil gera quase 200 mil novas vagas de emprego em abril. Mas ainda são 11 milhões e 300 mil pessoas sem trabalho, em busca de oportunidade no país. Os números foram divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Começa o cadastramento das famílias vítimas das chuvas em Pernambuco. Já são mais de 70 mil pessoas entre desabrigados e desalojados no estado. A guerra chega a 103 dias na Ucrânia e depois de quase 2 meses, novos ataques são registrados contra alvos nos arredores da capital Kiev. Em resposta ao anúncio feito pelo Ocidente do envio de mais armas e tecnologia para combate ao avanço russo, o presidente Vladimir Putin ameaça novos ataques a outras regiões no território ucraniano. E os apelos ao santo casamenteiro já estão em alta neste mês de junho. Em Curitiba, começou nesta segunda-feira a ser vendido o bolo de Santo Antônio. Já sabe, né? De acordo com a tradição, quem achar o santinho num pedaço do bolo pode ficar tranquilo, tranquila, que a alma gêmea, o tão sonhado casamento, logo, logo virão. E o adeus ao viajante e influenciador Jesse Koss. Em Balneário Camboriú, um dia de tristeza. Fãs, admiradores, amigos e familiares no velório se despediram do cara que decidiu mudar de vida, descobrindo as belezas deste mundo na viagem que fazia de Fusca e acompanhado do inseparável cachorro Churastei. Há 2 semanas, Jesse e Churastei morreram depois de um acidente de trânsito no estado do Oregon, já muito perto da fronteira com o Canadá. Fique ligadinho com a gente, Pauta Aberta desta segunda-feira, dia 6 de junho, está no ar. No Brasil, a geração de empregos com carteira assinada aumentou em abril, mas o índice ainda registra queda nos 4 primeiros meses do ano na comparação com o mesmo período em 2021. Os dados foram divulgados hoje com base no CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Foram criadas 196.900 vagas com carteira assinada só em abril deste ano. Já no acumulado de janeiro a abril, foram 760,6 mil vagas, contra mais de 894 mil no mesmo período de 2021. As informações são do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, com base no CAGED. De acordo com o governo, houve melhora em relação ao índice verificado no mesmo período do ano passado, quando foram abertos mais de 89 mil empregos. Conforme o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a taxa de desemprego no Brasil caiu para 10,5% no trimestre encerrado em abril, para o menor nível desde 2016. Mesmo assim, 11,3 milhões de brasileiros continuam desempregados. O número é menor que o registrado entre janeiro e abril de 2021, quando o saldo positivo foi de 894,7 mil empregos. Os números do CAGED de abril de 2022 mostram que foram criados empregos formais em 4 dos 5 setores da economia, ou seja, mais vagas nas áreas de serviços, indústria, construção e comércio. Houve registro de demissões na agropecuária. O governo também informou que o salário médio de admissão foi de R$ 1.906,54 em abril deste ano. Na comparação com abril do ano passado, porém, o salário médio de admissão diminuiu, pois estava em R$ 2.089,90 naquele mês. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados consideram os trabalhadores com carteira assinada, ou seja, não inclui os informais. É importante destacar que os resultados obtidos pelo CAGED não são comparáveis com os números do desemprego divulgados pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os números do IBGE são coletados por meio de pesquisa nacional por amostra de domicílios, a PNAD. Os números do CAGED são coletados das empresas do setor privado com carteira assinada. Então, há uma diferença aí, enquanto que os dados do PNAD são obtidos por meio de pesquisa domiciliar e incluem também o setor informal da economia do nosso país. Agora, o nosso assunto é saúde e as preocupações com o novo avanço da Covid-19. No Brasil, as capitais de 3 estados voltaram a recomendar o uso de máscaras em locais fechados. O pedido vem no momento em que os casos de Covid-19 aumentam a cada dia. Esse registro, essas mudanças de regras
ocorre em Belo Horizonte, São Paulo e Curitiba. Nessas 3 capitais houve aumento do número de casos recentemente e as prefeituras se posicionaram destacando a importância do uso das máscaras, principalmente nos locais fechados, dando destaque aí para a importância do uso das máscaras no transporte público e também em ambientes hospitalares. Basicamente, são essas as mudanças que ocorrem nessas 3 capitais brasileiras. Começou hoje o cadastramento das vítimas das chuvas em Pernambuco. O governo vai pagar auxílio emergencial. Já são mais de 70 mil pessoas entre desalojados e desabrigados no estado. Quem teve a casa destruída pelas fortes chuvas em Pernambuco vai receber auxílio emergencial de R$ 2.500. A chuvarada deixou 128 mortos. De acordo com informações oficiais, agentes comunitários de saúde e da saúde ambiental e controle de endemias visitam os locais mais atingidos pelas chuvas no Recife. Eles coletam os dados e fazem o cruzamento com a base no Cadastro Único para Programas Sociais, que é o CadÚnico, para que as famílias possam receber o auxílio emergencial. Os agentes da prefeitura avaliam os danos patrimoniais que os moradores das localidades mais atingidas sofreram. As enxurradas e deslizamentos da semana passada causaram 61.596 desalojados e 9.631 desabrigados. Até o Papa Francisco falou sobre as fortes chuvas que abalaram Pernambuco nos últimos dias. Durante a oração de domingo, o Papa falou sobre a tragédia no estado de Pernambuco e mostrou solidariedade às vítimas. O Vaticano enviou 30 mil euros, cerca de 150 mil reais, para ajudar os atingidos pelas chuvas. Desejo assegurar a minha oração pelas vítimas dos desmoronamentos torrenciais causados pelas chuvas no Recife, em Brasil. De acordo com a Defesa Civil, 54 municípios pernambucanos foram atingidos pelas fortes chuvas e 37 municípios decretaram estado de emergência. Agora o alerta para fortes chuvas e riscos de temporais é para os estados do sul do Brasil. Muito difícil toda essa situação em Pernambuco, né? Segundo a Arquidiocese de Olinda e Recife, a doação do Papa Francisco foi feita depois que o arcebispo Dom Fernando Saburido escreveu uma carta ao Papa. Ele relatou a situação vivida na região metropolitana do Recife e pediu ajuda. Além da ajuda material, no domingo, após a oração na Praça de São Pedro, o Papa Francisco rezou pelos atingidos nas chuvas em Pernambuco. A partir de agora, tem um convite muito especial para você que está aí do outro lado nos acompanhando. Venha junto com a TV Evangelizar e a Peregrina Brasil, o padre Rogério de Mello e o diácono Luizinho da Missão Passio Domini, conhecer as grandes basílicas europeias na Itália e também na França. Vão ser 16 dias de espiritualidade e imersão na Bíblia, visitando os lugares das aparições de Nossa Senhora, nas histórias dos santos e na cultura destes 2 países. Você vai conhecer Roma, onde os apóstolos Pedro e Paulo foram martirizados, o Vaticano, San Giovanni Rotondo, a terra do Padre Pio, e a gruta onde São Miguel Arcanjo apareceu. A cidade de Lanciano, onde encontra-se o milagre eucarístico, Assis, terra de São Francisco e Santa Clara, e Cássia, cidade de Santa Rita, santa conhecida como a Santa das Causas Impossíveis. Você vai visitar Pádua, onde está Santo Antônio, e seguirá para Veneza, para conhecer a belíssima Basílica de São Marcos, onde estão os restos mortais do apóstolo e evangelista Marcos. Depois vai a Paris para visitar o Santuário da Medalha Milagrosa de Nossa Senhora das Graças. Vai visitar a Torre Eiffel e a Igreja de Sacré-Cœur. Peregrinar nos faz entender melhor as Sagradas Escrituras. Afinal, somos todos peregrinos. Peregrinar também é evangelizar. E evangelizar é preciso. Peregrina Brasil e TV Evangelizar, realizar o seu sonho é a nossa missão. Bom, o último fim de semana foi marcado pela viagem inesquecível de um brasileiro ao espaço. É isso mesmo. Depois de ter o nome escolhido num sorteio, o engenheiro Victor Espanha, de 28 anos, virou um dos integrantes do 5º voo da nave New Shepard, da empresa Blue Origin de Jeff Bezos. E assim ele entrou para a história como o 2º brasileiro a viajar ao espaço. A Cláudia Vicentim traz todos os detalhes para a gente. Cláudia, boa tarde para você. Olá, Odilon, uma ótima tarde para você e para quem acompanha o Pauta Aberta. A aventura desse mineiro de Belo Horizonte vai ser difícil de superar, hein? Real agora
Hoje foi o primeiro dia de treinamento, recebi o meu crachazinho, olha que legal. Vitor Correia Espanha, um engenheiro de produção de 28 anos, é o primeiro turista espacial brasileiro, primeiro civil do nosso país a viajar no espaço. Antes dele, o único brasileiro a realizar esse feito foi um astronauta, Marcos Pontes, atual ministro de Ciência e Tecnologia, que foi à Estação Espacial Internacional em 2006. Com isso, o passeio de Vitor se tornou ainda mais exclusivo. O mineiro, que como muitos outros adultos sonhava em ser astronauta quando criança, viu a oportunidade de concretizar o sonho ao participar de um sorteio para quem investisse em NFTs, que são certificados digitais. Os que Vitor comprou são da empresa Crypto Space Agency. O investimento dava direito a concorrer a uma viagem ao espaço pela Blue Origin, companhia espacial privada do bilionário Jeff Bezos. Vitor fez a compra no dia 25 de abril e o sorteio aconteceu 5 dias depois. Só para você ter uma ideia do investimento, o mineiro comprou 3 de um total de 300 certificados. Ele pagou cerca de R$4 mil por cada um, então tinha 1% de chance de ser o ganhador. Mas o valor do prêmio compensou. Uma vaga nas viagens da espaçonave já foi leiloada por $28 milhões. A aventura foi cheia de emoção, até mesmo antes do lançamento, que chegou a ser adiado por motivos de segurança, quando Vitor já estava no estado americano do Texas para treinamento no dia 16 de maio. Vitor teve que retornar ao Brasil e esperou até o último sábado, quando, de volta aos Estados Unidos, finalmente embarcou com outros 5 companheiros de voo. Pouco depois das 10 da manhã, hora de Brasília, a espaçonave New Shepard ligou os motores e partiu para o passeio espacial. Com um pouco mais de 7 minutos de missão, o foguete já estava de volta à Terra, em seguida a cápsula, onde ficam os passageiros, que aterrissou com a ajuda de vários paraquedas. A aventura durou 10 minutos e 5 segundos. Os tripulantes saíram da pequena espaçonave às 10h47 da manhã, entre eles o mineiro, que já desembarcou celebrando muito e logo em seguida compartilhou experiência com muitos posts nas redes sociais. Em um deles ele até brinca que a Terra não é plana. Muitas fotos dos companheiros de aventura e da estação espacial também podem ser vistas. Logo no desembarque ele escreveu: "Conseguimos, tenho um planeta de coisas para contar para vocês. Nem sei o que dizer. Deus é bom." É o tipo de aventura que poucas pessoas têm o privilégio de contar, não é, Odilon? É isso aí, Cláudia, um lance de sorte, né? Virou uma jornada inesquecível, muito legal, a aventura que ele teve a oportunidade de viver apenas 10 minutos, né? E agora, Vitor Espanha tem o nome registrado na história do país, né? O segundo brasileiro no espaço. Muito legal. O dia de Santo Antônio é 13 de junho, mas em Curitiba já tem muita gente à espera das graças do querido santo casamenteiro. É que já nesta segunda-feira começaram a ser vendidas as fatias do tão tradicional bolo de Santo Antônio. E você já sabe, né? Quem encontra a imagem do santo num desses deliciosos pedaços pode se preparar que o casamento uma hora vai chegar. Na paróquia Bom Jesus dos Perdões, no centro de Curitiba, a venda do bolo de Santo Antônio acontece há 27 anos. Uma tradição que envolve 90 voluntários e números impressionantes. Neste ano, foram confeccionadas 16 toneladas do doce, um resultado que exigiu 3.000 quilos de farinha, 2.800 quilos de açúcar, 200 quilos de fermento e 80 caixas de ovos. E claro que não podem faltar os santinhos. São 25.000 imagens distribuídas cuidadosamente pela massa. E diz a lenda que quem achar a imagem vai encontrar um bom marido ou alcançar uma graça. Mas não é só isso. Santo Antônio também é padroeiro dos pobres e humildes. Por isso, nesta semana, os fiéis recebem os tradicionais pãezinhos abençoados, que garantem fartura o ano todo. O bolo será vendido até o dia 13 de junho. Cada fatia custa R$10. Na programação da paróquia, bênçãos e celebrações estão previstas durante toda a semana. É isso aí, tem muita gente já preparada até para encarar a fila, se for o caso, né? Para garantir um pedacinho de bolo, na esperança aí de encontrar o santo casamenteiro, o querido Santo Antônio. Vamos para o intervalo, gente. No próximo bloco a gente mostra como foi em Londres, né? O último dia de festejos pelos 70 anos de reinado da Rainha Elizabeth II.
perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco, são 4h40 da tarde agora, estamos ao vivo para todo o país, a você de casa sempre ligadinho aqui com a gente. Muito obrigado pela sua companhia, vamos de notícias internacionais agora. Na guerra da Ucrânia, que completou 103 dias hoje, novos ataques foram retomados contra a capital Kiev. Desde abril, quando as forças russas se retiraram dos arredores da capital ucraniana, não eram registrados ataques à região. Os mísseis russos disparados no fim de semana tinham como alvo a estrutura ferroviária nos arredores de Kiev. De acordo com autoridades locais, uma fábrica que fazia manutenção de trens também foi atingida, num ataque que não deixou vítimas. E o governo da Rússia afirma que, nos ataques de ontem, um depósito de armas que teriam vindo do Ocidente também foi destruído. No leste do país, os combates continuam violentos nos arredores de Severodonetsk e de Lysychansk, onde os ucranianos ainda resistem. As informações das autoridades locais apontam que o domingo foi um dia de contra-ataque das forças ucranianas e também da retomada de pontos importantes que já estavam sob comando das forças russas. Mas hoje, a ofensiva de Moscou foi muito forte e trouxe mais estragos à região. O presidente Zelensky esteve na zona de combate, ao lado de militares que estão no fronte contra os invasores. Levou apoio e palavras para levantar a moral da resistência no leste. Para Vladimir Putin, a conquista por completo da região de Luhansk, onde está Severodonetsk, seria a resposta mais rápida dos ocupantes russos desde as mudanças de estratégia que determinaram, em abril, o fim do cerco que era pesado principalmente à capital Kiev. O presidente russo voltou a fazer ameaça de novos ataques a outras regiões ucranianas, depois do anúncio feito na semana passada sobre o envio de armas de médio alcance, alta precisão e tecnologia para as forças ucranianas. É mais uma tentativa de dar resposta à ajuda militar sem precedentes que chega do Ocidente. A ameaça vinda do Kremlin foi ignorada pelo governo britânico, que informou hoje que também está enviando armamento aos ucranianos. São mísseis de longo alcance para as defesas do país. Em meio ao caos dessa guerra sem fim, no Vaticano, mais uma vez, o Papa fez novo apelo para que negociações verdadeiras sejam feitas pelo fim da guerra. Que sejam ouvidos os gritos desesperados do povo que sofre, disse o Papa Francisco. O conflito faz aumentar a cada dia mais o alerta e o medo de uma crise alimentar mundial, que, segundo especialistas, atingirá de forma ainda mais grave os mais pobres. Boa parte das exportações de grãos de países da África, por exemplo, vem da Rússia e da Ucrânia. E os países africanos já sentem a redução das exportações e a disparada de preços no mercado internacional. E nos gramados, a Ucrânia, que contou com a torcida de vários outros países, não conseguiu a tão sonhada vaga para a Copa do Mundo do Catar. E depois de 64 anos, quem vai para a Copa do Mundo é o país de Gales, que participará do segundo Mundial de sua história. A vitória sobre a Ucrânia foi magrinha e valiosíssima. O mundo inteiro torcendo para a Ucrânia. No dia 102 da guerra, a Ucrânia estava a uma vitória de se classificar para o Mundial. Mas ela não veio. Foram 22 chutes contra a meta do país de Gales, mas nenhum entrou. Do outro lado, uma seleção que não participava da Copa desde 1958. E foi dos pés dele, Gareth Bale, aos 33 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de falta, Yarmolenko desvia e faz contra. Único gol da partida. Final, país de Gales classificado para a Copa 1, Ucrânia 0. Estados Unidos, Inglaterra e Irã estão no grupo B, onde vai jogar também a seleção de País de Gales. Até agora, 30 seleções estão classificadas para esse Mundial e restam 2 vagas que serão decididas já na próxima semana. O Peru vai enfrentar o vencedor da partida entre Austrália e Emirados Árabes. A outra vaga será decidida no jogo entre Costa Rica e Nova Zelândia. Na Inglaterra, o último dia de festejos pelo Jubileu de Platina, comemorativo aos 70 anos da Rainha Elizabeth II, foi marcado por uma aparição surpresa da rainha.
Rainha Elizabeth II fez uma aparição surpresa neste domingo na varanda do Palácio de Buckingham para acenar para a multidão no último dia de comemorações por seus 70 anos de reinado. Vestida de verde, a soberana de 96 anos, ausente da maioria dos eventos de seu jubileu de platina, apareceu acompanhada de seus herdeiros, Charles e William, com suas mulheres e filhos, antes do hino britânico God Save the Queen. Em razão da sua saúde, após 2 breves aparições públicas na quinta-feira, a monarca não compareceu ao serviço religioso na sexta-feira, ou às suas amadas corridas de cavalos no sábado, nem ao concerto em frente ao seu palácio. A rainha também não falou publicamente, confirmando sua retirada gradual nos últimos meses. Para muitos ficou a impressão que as comemorações marcam o fim de uma era, após um reinado sem precedentes que começou em 6 de fevereiro de 1952, em um Reino Unido que ainda era um império colonial em recuperação do pós-guerra. Os participantes das festividades tinham consciência da dimensão histórica do momento. Nunca um monarca britânico reinou por tanto tempo e é improvável que esse recorde de 70 anos seja quebrado no futuro, dada a idade de seus herdeiros. É um reinado aí que traz uma longa história, né, com a coroa sobre Elizabeth II. A gente segue com notícias internacionais. O bilionário Elon Musk ameaçou novamente sair do acordo de compra do Twitter se não receber mais informações sobre contas falsas e spams na rede social. O anúncio foi feito por uma carta enviada à empresa no comecinho desta segunda-feira. O documento aponta que, pelo acordo, o Twitter é obrigado a oferecer dados solicitados por Musk que tenham relação com a finalização do negócio e diz ainda que a rede social se negou a fornecer as informações solicitadas pelo empresário desde o dia 9 de maio. A carta afirma que Musk deixou claro que não acredita nas metodologias de teste do Twitter e que gostaria de conduzir a sua própria análise. O representante do bilionário diz que a situação gera suspeita sobre uma possível preocupação do Twitter com uma nova avaliação. No mês passado, Musk afirmou que o acordo de venda estava temporariamente suspenso devido à ausência de detalhes que sustentam que as contas falsas representam menos de 5% dos usuários. A proposta de Musk de comprar o Twitter por 44 bilhões de dólares ou 210 bilhões de reais pela cotação do dólar desta segunda-feira foi aprovada pelo Conselho de Administração da rede social em abril deste ano. Vamos de futebol agora. A 9ª rodada do Brasileirão foi marcada por uma zebra daquelas no Maracanã e pelo retorno do Corinthians à liderança do campeonato. Veja os gols do fim de semana. No estádio Independência, o América recebeu o Cuiabá. Alê marcou aos 25 minutos para o Coelho. André empatou para o Cuiabá aos 42 da primeira etapa. E no segundo tempo, Azevedo fez o gol que deu a vitória para os donos da casa. América 2, Cuiabá 1. Na Arena da Baixada, o Atlético recebeu o Santos, que saiu na frente aos 11 minutos com Marcos Leonardo. Pablo empatou aos 43 minutos do primeiro tempo para o Furacão. No segundo tempo, depois de uma bela cobrança de falta de Terãs, Léo Batistão desviou e marcou contra. Mas na reta final do jogo, de novo ele, Marcos Leonardo, marcou o segundo do Peixe. Atlético 2, Santos 2. Na Arena Castelão, o Ceará recebeu o Coritiba e Mendonça abriu o placar para os donos da casa. Martínez empatou para o Coxa. Ceará 1, Coritiba também 1. Lá em Santa Catarina, no estádio da Ressacada, o Avaí recebeu o São Paulo. E o tricolor saiu na frente com o gol de Reinaldo. Muriqui empatou para o Avaí. Avaí 1, São Paulo 1. No estádio Antônio Ascioli, o Atlético Goianiense recebeu o Corinthians. E o Timão saiu de campo com a vitória. Gustavo Mantuan fez o gol que deu a vitória para o Timão. Atlético Goianiense 0, Corinthians 1. E no estádio Alfredo Giacone, o Juventude recebeu o Fluminense e saiu de campo com a vitória. Lucas Claro marcou contra, o gol que deu a vitória para os donos da casa. No Maracanã, o Flamengo recebeu Fortaleza. Os visitantes marcaram primeiro aos 28 minutos com Robson. O Flamengo empatou com Everton Ribeiro e Hércules fez o gol que deu a vitória ao Leão do Pici. Flamengo 1, Fortaleza 2. No Allianz Parque, Palmeiras e Atlético Mineiro fizeram o jogo dos líderes, mas a partida terminou empatada em 0-0. O Bragantino recebeu o Internacional no Nabia Bichedi. Cardoso e Pena marcaram os gols do Colorado Gaúcho. Placar final no Nabia Bichedi, Bragantino 0 e Internacional 2.
E o jogo entre Botafogo e Goiás, logo mais às 8 horas da noite, no estádio Newton Santos, no Engenhão, no Rio de Janeiro, fecha a 9ª rodada deste Campeonato Brasileiro. E a seleção fez hoje o segundo amistoso, já pensando aí nos preparativos para a Copa do Mundo, que começa a ser disputada em novembro no Catar. O jogo foi contra a seleção do Japão, veja só. E a seleção brasileira entrou em campo do outro lado do mundo, no Estádio Nacional do Japão. E Neymar, o camisa 10 da seleção canarinho, marcou o gol da vitória brasileira. Placar final, Japão 0, Brasil 1. Familiares e admiradores puderam se despedir do influenciador Jesse Koss nesta segunda-feira. Hoje completam 2 semanas do triste acidente que matou ele e o cachorro Shurastei e que comoveu o Brasil. O velório foi aberto ao público e contou com a presença de cães terapeutas, inclusive. O início da tarde desta segunda-feira foi marcado pelo começo de um adeus. Amigos, familiares e admiradores do influenciador Jesse Koss puderam se despedir do jovem em uma cerimônia aberta ao público que aconteceu no Crematório Vaticano, em Balneário Camboriú. O acidente que matou Jesse, de 29 anos, e o cachorro dele, o fiel companheiro e divertido Shurastei, aconteceu no dia 23 de maio. De acordo com amigos da dupla que viram o acidente, Koss não conseguiu frear a tempo quando um carro parou na rodovia para fazer uma conversão. O triste acidente colocou fim a uma trilha de aventuras que começou em 2017, quando Jesse deixou o emprego e a faculdade com vontade de fazer algo novo. Nas palavras dele, Jesse tinha vontade de fazer algo diferente, algo que fizesse o coração vibrar, que lembrasse alguns anos à frente e o fizesse sorrir do nada, apenas com a memória de que a vida valeu a pena ser vivida. A viagem de Koss e o cão fazia parte do projeto Shurastei ou Shuragou, traduzido do inglês, devo ficar ou devo ir. Junto de Dodongo, o Fusca que o brasileiro conduzia, eles percorreram 17 países, mais de 85 mil quilômetros, com o objetivo de terminar o itinerário no Alasca. As aventuras da dupla eram acompanhadas por 400 mil seguidores no Instagram, número que passou de 1,5 milhão depois da morte dos dois. 3 dias depois do acidente, o corpo do Golden Retriever foi cremado, procedimento que foi pago com recursos de uma vaquinha virtual, que bateu a meta de R$120 mil em poucas horas. As cinzas do companheiro de Jesse devem ser trazidas ao Brasil por uma empresa especializada, mas ainda não tem data definida. Já o corpo de Jesse deve ser cremado ainda hoje, logo mais ao fim do velório, que deve se estender até às 18 horas. Durante a tarde, foram feitas homenagens de amigos e admiradores de todo o Brasil, por meio de uma página criada especialmente para isso. Além da página, a cerimônia também foi transmitida pelo YouTube, onde chegou a alcançar 8 mil acessos. Retrato da comoção, admiração e do amor dos brasileiros pela dupla de aventureiros. Homenagens mais do que merecidas, a este cara que valorizava a simplicidade para tocar a vida. Ele e o amigo Shurastei se divertiram, descobriram tantas coisas, não é mesmo? Fica agora a saudade, essa lindíssima história de descobertas, amor e amizade. Pauta Aberta fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Ótimo fim de tarde para você. A gente volta a se encontrar amanhã à tarde aqui na TV Evangelizar. Tchau, tchau.